Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos quantas coreografias devo fazer nas aulas de jump. Bora lá? Lembrando, pessoal, que este material nós entregamos gratuitamente para vocês através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então vamos lá. Quantas coreografias devo fazer nas aulas de jump? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês 5 planos de aula e eu vou fazer a comparação entre esses planos de aula. Por quê? Porque eu não quero que vocês decorem o plano de aula, eu quero que vocês entendam. Pode ser que um desses planos de aula que eu vou mostrar para vocês coincida com o que tu queres agora para a tua situação. Então, tu vais aplicar este plano de aula na tua turma. Mas pode ser que tu pegues outra turma ou a situação fique diferente. Então, é melhor que tu entendas como montar um plano de aula. Porque se acontecer outra situação, tu vais saber montar um plano de aula adequado para esta situação. Então, como eu disse, eu vou mostrar para vocês 5 planos de aula. E no final eu vou fazer a comparação entre eles e vou falar algumas considerações, ok? Então vamos lá, vamos ver o plano de aula 1. No plano de aula 1, nós vamos ter 10 músicas. E vocês estão vendo aqui como cada música tem 3 minutos. Então qual vai ser a duração da minha aula aqui? Será uma duração de 30 minutos. Então vamos dizer que eu tenho que ministrar 30 minutos de jump ou 35 minutos, porque eu posso usar esses 5 minutos finais para um alongamento. Então, se eu tiver que ministrar os 30 minutos, 35 minutos, esta situação aqui encaixa para a situação que eu quero. E detalhe, pessoal, hoje eu só vou falar em relação à quantidade de músicas e o tempo de cada música. Eu não vou falar sobre qual estilo de música nós vamos usar nas aulas, eu não vou explicar para vocês hoje qual é a intensidade que nós vamos usar, se é intensidade baixa, média ou alta, o nível da coreografia, se é básico, intermediário ou avançado, mas nós temos aulas aqui no canal explicando este conteúdo. Então vocês podem encontrar este conteúdo aqui no canal. Porém, pessoal, caso vocês queiram ver este conteúdo e muito mais conteúdos bem detalhado, bem organizado do início até o final, nós temos o nosso curso completo de Jump. Então, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, o link está na descrição. Então, vamos lá. Nós fizemos aqui no plano de aula 1 10 músicas, cada música com 3 minutos. Então, a nossa aula durou 30 minutos. Esta é uma situação, ok? Vamos ver agora um plano de aula 2. Por quê? Vamos dizer que eu tenho que ministrar mais de 30 minutos. Se eu tenho que ministrar mais de 30 minutos, então este plano de aula 1 não vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, plano de aula 2. Aqui também nós vamos ministrar 10 músicas, nós vamos usar 10 músicas. Só que agora cada música tem 5 minutos. Então, qual vai ser a duração da minha aula? 50 minutos. Então, se eu vou ministrar 30 minutos, o plano de aula 1, ele vai servir. Agora, se eu for ministrar 50 minutos, o plano de aula 2 vai servir. Vamos ver um plano de aula 3. Aqui, pessoal, ainda eu vou ministrar 10 músicas. Só que cada música aqui terá 2 minutos e meio, 2 minutos e 30 segundos. Então, no final, quanto tempo dará a minha aula? 25 minutos. Então, vamos dizer que eu tenho que ministrar realmente meia hora de jump, meia hora. Eu faço 25 minutos de jump e os outros 5 minutos eu faço um alongamento. Ok? Então, esta aqui é outra situação. Lembre que eu vou fazer uma comparação entre elas no final e algumas considerações importantes, ok? Vamos ver o plano de aula 4.
O que vai acontecer no plano de aula 4? No plano de aula 3, aqui no interior, foram 10 músicas de 2 minutos e meio. Mas vamos dizer que eu tenho que ministrar 50 minutos de aula. E todas as minhas músicas têm 2 minutos e meio. Então eu vou ter que ministrar o dobro de música. Eu vou ter que usar o dobro, eu vou usar 20 músicas. Então aqui no plano de aula 4, eu vou usar 20 músicas, com 2 minutos e meio cada um, para dar o nosso 50 minutos de aula. E agora, pessoal, vamos ver um detalhe grande aqui, que é uma consideração importante, no plano de aula 5. Dificilmente, pessoal, nós vamos conseguir pegar as músicas com tempo igual, todas com 3 minutos, todas com 5 minutos, todas com 2 minutos e meio. Não, geralmente as músicas têm tamanho diferente. Então, aqui neste plano de aula 5, eu estou ministrando 10 músicas, eu estou usando 10 músicas e vejam que elas têm tempos diferentes. A primeira tem 3 minutos, a segunda tem 2 minutos e meio, a terceira tem 4 minutos, a quarta tem 3 minutos e meio, a quinta tem 5 minutos e vai variando. A sexta tem 2 minutos e meio e a sétima também tem 2 minutos e meio. Então isto pode acontecer de às vezes a música ter o mesmo tempo. E aqui, pessoal, eu estou colocando um tempo certo, não é? Porque pode ser que a música tenha 2 minutos e 11 segundos, 2 minutos e 37 segundos, 3 minutos e 45 segundos, pode variar, não é? Então, normalmente a nossa aula será assim, ok? E aqui eu somei, vejam que eu somei todas essas 10 músicas, o tempo, e deu 30 minutos. E vejam, pessoal, outro detalhe. A nona música está de vermelho. Por que eu botei de vermelho? Vejam que ela tem 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Eu aconselho a não usar uma música tão pequena assim, porque vai ser muito rápido, não é, pessoal? Então, por isso que está de vermelho. Mas acontece de ter uma música que está ali bombando, e ela pode ser pequenininha, então nós não vamos deixar de usar. Mas, se possível, vamos usar músicas maiores. Eu aconselho a usar música de 2 minutos e meio para cima, ok? Então, pessoal, na maioria das vezes será assim. Na maioria das vezes, as músicas elas não vão ser iguais. Então vejam, pessoal, que a quantidade de música que nós vamos usar na aula vai variar. Vai depender muito do nosso tempo de aula. Quanto tempo eu vou ministrar? Vou ministrar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? E, dependendo disso, eu vou usar as músicas. E as músicas, cada música terá seu tempo. Então, eu vou fazer quantas músicas na minha aula? Eu vou fazer a quantidade de músicas que será necessário para ocupar todo o tempo da minha aula. Aqui, se a aula fosse de apenas 30 minutos, eu iria ministrar 10 músicas. Mas, pessoal, seriam 10 músicas com esse mesmo tempo aqui, ó. Porque, por exemplo, vamos dizer que esta segunda música, ao invés de 2 minutos e meio, tivesse 5 minutos. Estas outras duas músicas aqui, ao invés de 2 minutos e meio, também tivesse 5 minutos. Então, daria mais de 30 minutos. Ou, se esta música, ao invés de 4, tivesse apenas 2,5, essa, ao invés de 5, tivesse apenas 2,5, também daria menos de 30 minutos. Então, geralmente, pessoal, uma aula de 50 minutos, nós vamos usar entre 14 músicas e 12 músicas, entre 16 e 12 músicas. Porque, vejam, se eu colocasse um pouquinho mais aqui, umas 4 músicas a mais, aqui já daria uns 45 minutos. Então, geralmente vai ser isso. Para 50 minutos de aula, que é o tempo de uma aula que geralmente é o comum nas academias, nós vamos usar de 16 a 12 músicas. Porque
Agora eu vou falar uma outra consideração importante. Nós não vamos ministrar, pessoal, uma música atrás da outra sem intervalo. É difícil, né? Geralmente nós vamos ir lá no celular ainda colocar a próxima música. Eu vou fazer a primeira música. Acabou a primeira, eu vou no celular, coloco a segunda. Às vezes, nós já escolhemos uma playlist e ela já vai direto, mas isso é difícil acontecer. Geralmente nós vamos lá e vamos trocar a música. Então, só nessa troca, nós já vamos perder, vamos dizer assim, uns 30 segundos. Então, cada música que a gente perde ali uns 30 segundos, a nossa aula, uns 5 minutos, a gente vai perder ali só para trocar a música. Não é? E isso é normal, pessoal, isso é comum. Porque às vezes a gente até vai com um plano de músicas na nossa cabeça, mas chega na hora da aula, pode ser que os alunos que nós pensamos que iria estar lá, não estão. A gente pensou que só ia dar aluno avançado. Quando a gente vê, só foi a galera básica. Então a gente troca. Ou então o contrário, a gente pensou que só ia os alunos básicos. Quando a gente vê, só foram os avançados. Então a gente troca. Então a gente vai trocando ali e de uma troca de uma música para outra, a gente perde uns 30 segundinhos. A gente vai perder uns 5 minutos, mais ou menos por aí. Então, pessoal, o que eu aconselho sempre? Vamos dizer que tu fizeste o cálculo, tu pegaste os tempos das músicas, tu fizeste a soma e tu viste, poxa, eu vou precisar dessas 14 músicas para ministrar os 50 minutos de aula. O que eu te aconselho? Leva mais. Se tu viste que tu precisas de 14, então leva 18, porque é muito melhor tu ter mais do que tu teres menos. Vamos dizer que tu passa para a tua turma as 14 músicas e tu tens que ministrar 50 minutos, mas tu passaste as 14 músicas e deu 35 minutos, e aí o que tu vais fazer nesse tempo que está faltando? Tu vai ficar repetindo as músicas? Não, então leva mais. Se tu achas que tem que ser 10, leva 14. Se tu achas que tem que ser 14, leva 18. Sempre leva mais. Ok, pessoal? Então, é isso. Quantas músicas eu vou usar? Vamos ver lá em cima novamente. Quantas coreografias devo fazer nas aulas de jump? Tu vais ter que fazer o número de músicas para ocupar este tempo. E as músicas vão variar os tempos, pessoal. E se tu vais ministrar a tua primeira aula, faz o que eu falei agora, leva sempre a mais. E com o tempo, tu vais ver quantas músicas tu vais usar sempre na tua aula. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desta aula, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece que nós enviamos para vocês materiais de ginástica gratuitamente através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então, valeu e até a próxima aula.